igreja. Então, gravando e também já aproveitando para os irmãos e apresentar a nossa irmã Jennifer Carvalho, alguns já a conhecem. E aí, Jennifer, ela é missionária da Cru Campus e tem trabalhado também com um grupo de missões da Igreja Presbiteriana de Natal, né? E tem estado envolvida com evangelismo durante um tempo. Desde que a conheço, eu já tenho algumas lembranças, desde que eu a conheci, acho que faz uns 4 anos, 3 anos, e eu já lembro que ela já era bem envolvida com isso, né? A primeira vez que eu vi Jennifer, ela estava com a camisa da Cru Campus, então ela está bem envolvida com isso faz um tempinho. Então, o tema do capítulo 7 é Calvinismo e Evangelismo, e ninguém melhor do que Jennifer para nos ajudar a discutir e a refletir sobre esse tema. Então, Jennifer, que Deus abençoe você nesse momento e que você já pode iniciar aqui a conversa com a gente e também nos mostrar o que você preparou, que eu vi que você preparou algumas coisas legais. Tranquilo, esperando aqui. Fui fechar a porta, senão a porta ia ficar passando aqui. Tranquilo. Então, gente, obrigada. Quando o irmão falou aí preletora, eu senti o peso, assim, da responsabilidade. Mas é isso, né? Como o Matheus falou, né? Eu sou missionária na CRU. Eu sou envolvida na CRU Campus desde 2015, né? Então, eu fui uma estudante missionária e agora me tornei uma missionária assistente social, né? E sou formada em serviço social pela FRN, tenho 26 anos, sou casada com meu bem, que está aí, Paulo Jean. Sou membro da Igreja Presbiteriana Natal, trabalho com jovens, né? Já trabalhei fortemente com jovens no MP, né? Aí trabalhando com o Matheus, com o pessoal do MP. Então é muito, muito bom, né? Sempre voltar, né? Então eu preparei o material, foi uma grande alegria, né? Ser convidada para esse tempo, né? Falar desse tema que para mim é tão caro, né? Eu não sou uma Spurgeon evangelista da vida, né? Mas é um tema muito caro para mim. E aí, inclusive, o livro cita Spurgeon. E vou compartilhar aqui com vocês. E só dizer que eu estou lendo o livro e estou com o livro aberto também aqui. E falando com vocês, eu vou iniciar a apresentação. Um momentinho. Questões técnicas. Achei. Estou aqui compartilhando. Vocês veem direitinho, porque eu tô com a tela dividida, mas vocês veem tela cheia ou veem pequeno? Fala aí, Matheus. Tô vendo em tela cheia. Tá tranquilo. Show de bola. Então, né? Vamos lá iniciar. Foi uma grande surpresa, né? O conteúdo do capítulo para mim, eu não conhecia o livro, isso foi muito legal. Eu sou realmente calvinista. Todo mundo que me conhece sabe, leitora aí de Calvino, Doiva, Spurgeon e todos os nossos amigos aí, calvinistas, os tios calvinistas, que eu gosto de dizer. E para mim foi muito legal, né, pensar isso. E isso, quem não leu, recomendo a leitura. Talvez fique, não sei, né, como é que vocês estão fazendo, eu espero que a maioria tenha lido. Mas vamos lá. Se alguém tiver dúvida, não sei, Matheus, você vai perguntando, eu paro e respondo, eu não sei como é que é.
Se alguém tiver Mas, alguma dúvida, deixar no chat, eu posso ler para você. pronto. Certo, show de bola. Pois vamos lá, né? Evangelismo, o título do capítulo é Calvinismo e Evangelismo. Eu botei evangelismo no calvinismo, porque já provocando uma pergunta que já tem dentro do livro, né? Que é uma pergunta que, inclusive, quando eu estava divulgando o evento, né? Algumas pessoas brincaram, né? Então, o livro que nós vamos usar hoje, né? É o do Paulo Aglanda, Calvinismo, as antigas doutrinas da graça. E aí nós temos esses tópicos sendo trabalhados no capítulo, né? Aí que vocês estão vendo. Vamos seguir. Então, né, o Paulo, ele começa, né, trazendo um apanhado, né, geral do cenário, né, de evangelização e vai trazendo, né, que vai explicar, né, que ele vai trazer as controvérsias arminianas e contraponto do calvinismo, né, a questão do evangelismo moderno. E a gente vai cita, né, que vocês já estudaram, né, todos os pontos aí do calvinismo, da Tulipe, e a gente vai procurar relacionar essas doutrinas com a questão do evangelismo, né. Vamos seguir, né. Essas doutrinas, elas são muito importantes, né? Eu costumo dizer que se elas não são primordiais à vida cristã, no sentido de que não se referem à salvação, né? Como uma pessoa que mora no interior, em qualquer lugar, que ela só tem acesso à Bíblia e ela tem uma fé genuína em Cristo, ela não vai ser exposta a esses temas, né? Mas ela vai ser salva, né, no Senhor, se ela for eleita, né? Se o Senhor tiver chamado, né? Então, ele vai trazendo alguns aspectos do evangelismo moderno antes de adentrar, de fato, no que é no que é o evangelismo arminiano e no que é o evangelismo calvinista. E ele vai trazendo que o evangelismo arminiano, o evangelismo moderno, né, que é influenciado pelo evangelismo arminiano, ele tem influências de Finney e Moody. Eu não sei, eu só ouvi falar desses caras, né, eu não conheço eles, mas ele vai citar isso. E vai citar que são evangelismos centrados no homem, que são evangelismos superficiais, né? E aí a gente vai vendo ao longo da leitura que ele vai dizendo que os evangelismos modernos são predominantemente arminianos, né? E são modelos popularizados por esses dois autores aí, né, na metade do século passado, que foi estereotipando, né, a moda como a gente faz evangelismo, inclusive influencia a gente até hoje no Brasil, né? Eu sinto muito isso, eu que estou lá direto no campo evangelizando, vários estudantes, né, que chegam e tem essa pegada, né, desse evangelismo mais de evento, esse evangelismo mais rápido, esse evangelismo de pouco relacionamento, de pouca conexão. A gente vai pegando algumas pessoas que têm essa perspectiva, né? Então, o autor, né, aqui vai dizendo que a proposta, né, foi realmente criar uma tendência de novo evangelismo, né? E aí ele vai falando aqui do Spurgeon, né? Que Spurgeon estava realmente preocupado, né, com esse tipo de evangelismo que vai surgindo, né? Ele cita aqui Spurgeon no início do livro, né? Que ele realmente estava preocupado, né, com a influência que esse evangelismo poderia ter, né, na questão de percepção de evangelho que as pessoas têm, né? E esse evangelismo realmente foi ficando adotado, né? E é o que a gente tem hoje, né? Que são práticas e métodos atraentes. Então, não há uma centralidade no evangelho, né? Nesses tipos de evangelismo. E aí vocês, quando eu vou falando, vocês vão identificando, né? Os tipos de evangelismo que vocês já viram na vida de vocês e tal. Mas são evangelismos que não são centrados numa profundidade, digamos assim, né? São evangelismos que são centrados em métodos, em eventos, não tem uma coisa mais relacional, né? Nos evangelismos tem a ênfase do aceitar a Jesus, né? Na ênfase do livre-arbítrio, que
há uma persuasão de fazer o homem, né, ser convencido dessa decisão. Então, é uma ênfase no livre-arbítrio, né, uma superficialidade, né, que é transformada em eventos com focos sentimentalistas, e a gente viu muito isso ao longo da vida, né. Tem apelos, né, a questão do levantar a mão e ir à frente como a chave da conversão, então há uma centralidade nisso, né, todo evento gira em torno de criar um ambiente, né, um momento ali para aquela pessoa levante a mão e vá lá e seja contabilizada. Outra característica é o sucesso numérico, né, mas é um sucesso numérico de pessoas que não são acompanhadas, justamente, Matheus. E a centralidade no homem e a resolução dos seus problemas. Então, a gente tem um evangelismo aí centralizado no que esse homem se decida em números, em eventos, e que quando você aceitar Jesus, sua vida vai ser resolvida, né? Que é meio que, resumindo aí, os jargões utilizados são esses, né? E a questão da alma, né? E aí a gente tem um problema, porque a perspectiva calvinista não olha para o indivíduo como uma alma, no sentido de separado do corpo, né? Assim, a gente vê o indivíduo como um todo, né? Então, não é uma alma que está se rendendo a Cristo ali, digamos que ela confessa a Cristo, é uma pessoa, né? Uma pessoa na sua integralidade que está rendendo sua vida, e uma pessoa que tem seus diversos aspectos, né, que não é só uma espiritualidade, né, então é um ser humano ali, criado por Deus, com toda a sua complexidade que Deus criou, que muitas vezes é reduzida a uma alma, né. E aí essa característica do evangelismo moderno, vocês vão perceber que ao longo do livro vai parecer muito com o que ele traz com o que é o evangelismo armeniano. Gente, tem um som aqui no fundo. Caso, não sei se vocês estão ouvindo, não sei se está atrapalhando, mas isso não costuma acontecer. Mas nos dias que a gente está assim, é que acontece, né? É incrível. Mas aí, outra coisa que ele vai trazer, né, é a questão do evangelismo armeniano. Como é que é esse evangelismo, né? Qual é a centralidade desse... Eu não estou conseguindo ver as mensagens, viu? Então, só vejo na hora que sobe. E tá atrapalhando, gente? Só para saber mesmo. Não, né? Tá bom. Obrigada. Então, o evangelismo armeniano, ele vai ter umas características bem do que a gente conseguiu ver, né, aí como o evangelismo moderno, né? Então, quais são as características, né? Tem umas características bem definidas, como o autor diz, né? Existe um conceito superficial do que é o evangelho, né? E aí a gente tem uma falta de compreensão profunda do pecado. Por que se evangeliza? Por que eu estou indo evangelizar a pessoa, né? É porque eu quero uma igreja cheia? É porque eu quero números? É porque eu quero... E aí, acaba com um evangelismo centrado muitas vezes na questão da emoção, né? Temos, então, a ausência ali da ênfase e da questão do pecado, né? Que é central na questão quando a gente vai evangelizar. Por que essa pessoa está separada de Deus? O que é que separa o homem do Criador, né? O que é que tem aí causando esse abismo, né? É o pecado, né? É o pecado que nos contaminou e nos afasta de Deus. Então, como o autor fala aqui, né? É um conceito superficial do que é o evangelismo, do que é o evangelho, né? Então, para eles, consiste em levar homens a tomarem uma decisão por Cristo, né? A se decidirem pelo evangelho, né? Então, falta uma compreensão profunda do que é o pecado. Outra questão que está intrinsecamente ligada é a questão da pregação ser superficial, né? Então, cria-se um ambiente não para trazer aquilo que Jesus fez, né? Porque a gente sabe que o evangelho, ele não é a Bíblia, né? A Bíblia está dentro do evangelho. E o evangelho não é o que eu faço, Jennifer, o que meu bem faz, o que fulano faz. O evangelho é o que Jesus fez. Então, se você tem uma pregação sobre o evangelho que não centra naquilo que Jesus fez, né, como a gente tem lá em 1 Coríntios 15, nos inícios, né, falando, Paulo dizendo que transmitiu aquilo que foi transmitido a ele por Deus, né, que o que Jesus fez, então a gente vai ter, né, um evangelismo, né, centrado no que o homem faz, né. Então, há uma pregação superficial, sem profundidade, que enfatiza muito a questão da fé,
enfatiza a decisão da pessoa e não fala em regeneração, e não fala em transformação de vida. Se Deus está te salvando, está salvando a tua vida de uma vida em pecado, porque ele vai te transformar, sua vida vai mudar, seu caráter vai mudar, a pessoa que você vai mudar, você vai precisar nascer novamente, né? Isso não é citado, né? Então, é uma pregação superficial. Outro aspecto que ele vai dizer trazer para a gente é a questão da metodologia, né? Que é uma metodologia que ele chama de leviana, eu coloquei inconsistente para trazer para os dias atuais, né? Mas é uma metodologia inconsistente, é uma coisa muito focada no método, né? No evento, no culto que se organiza, os recursos, né? Para criar um estado de espírito para aquela pessoa se render ali a Cristo, né? Então, é uma metodologia que não é focada numa continuidade, não é focada num discipulado, não é focada no acompanhar a pessoa, no conduzir a pessoa, apresentar a pessoa quem é Cristo, o que ele fez, quem Deus é. Então, é uma metodologia centrada nisso, né, de criar um ambiente para se emocionalmente render, né, aceitar Jesus, né. Então, a motivação que ele chama de motivação, também tem a motivação espúria, né, então não basta você ter o conceito e a pregação superficiais, a metodologia que tem o foco errado, a motivação em evangelizar também está errada, e vocês vão perceber que parece muito com aquela característica do evangelismo moderno, né, que o Paulo traz, porque Paulo fica parecendo que é o evangelista, mas Paulo é o autor, tá, gente? Mas é uma motivação espúria, né? Que é uma motivação baseada em ver números, resultados e publicidade. Então, a gente tem aí um retorno em questão numérica, né? Então, ele vai citar também que existem arminianos, né? Que são exceções nisso, como Wesley e Fletcher, e revela que eles não tinham essa perspectiva, né? Não tinham essas ideias, né? Então, não é o todo arminiano que faz isso, né? É uma característica mais generalizada do que é o evangelismo arminiano. Então, Spurgeon vai fazer várias citações acerca de como ele está preocupado, né, com essa questão de ostentar poder, né, e demonstrar poder com esses números, né, que você pode fazer, né, e tem se esquecido de mostrar o evangelho para essas pessoas, né. Ele tem umas citações bem longas aqui. Eu vou ler uma aqui, tá, que está na página 108. Uma análise de Spurgeon, né? É um fato que milhares de pessoas vivem próximas aos nossos notáveis santuários e sequer sonham em entrar nelas. Até mesmo curiosidade parece ter sido diluído. Por que isto? De onde vem essa falta de apetite pelos cultos ordinários no santuário? Eu acredito que a resposta, pelo menos em parte, está em algo pouco suspeito. Tem havido um crescente estímulo ao sensacionalismo, e quanto mais este apetite desordenado aumenta em fúria, mais ele é gratificado. E ao fim, descobre-se que é impossível satisfazer suas demandas. Aqueles que têm introduzido toda a sorte de atrações em seus cultos devem culpar-se a si mesmos se as pessoas desprezam seus ensinos mais sóbrios, e de mandarem mais e mais barulhos e coisas singulares. O sensacional leva ao escandaloso, se não ao blasfemo. Eu não condenaria ninguém, mas confesso que fico profundamente pesaroso com algumas das invenções de um moderno trabalho missionário, né? Então, ele vai citando, né, toda essa preocupação dele, todas essas questões que a gente tem visto, né? Então, é meio que Spurgeon prevendo o que a gente vive hoje, né? O autor mesmo fala isso, né? E é bem interessante quando você para analisar mesmo. Quem diria, né, que se ele pudesse ver hoje as práticas evangelísticas arminianas incipientes que condenou operando em seu plano de desenvolvimento, produzindo abundante escândalo até as blasfêmias que ele anteviu, né? Então, uma pergunta aí que muitas pessoas fazem, né? Calvinista evangeliza?
Polêmica aí, viu? Então, né, eu trago bem clara a resposta, né, que ele traz aqui, que ele vai citar os arminianos, é, os imitadores das igrejas calvinistas que imitam os arminianos, então essas pessoas não evangelizam, porque ele diz que elas preocupam-se somente com a participação no culto, é uma preocupação exacerbada só daquele ambiente de culto, né? Quando sai dali, parece que o cristianismo dela acaba, né? Ela não se preocupa mais em levar algo para além daquilo, né? E é muito cômodo, né, gente? Convenhamos que é muito cômodo você ser um cristão de culto, né? Mas ele disse que essa pessoa não é calvinista. E também os hipercalvinistas, né? Que negam a responsabilidade humana. Então, tem essas duas pessoas aí, né? Esses arminianos que estão dentro das igrejas calvinistas e esses hipercalvinistas que acreditam que não adianta evangelizar uma pessoa se a pessoa, se a eleição, né? Ele ignora a responsabilidade humana. Então, temos dois extremos que não devemos nos esperar, né? Mas os calvinistas sim evangelizam, né? Aí temos vários exemplos e vários exemplos que ele vai citando aqui no livro. Calvino, Knox, Whitefield, Jonathan Edwards, Briner, H. Harris, Jim Elliot, Spurgeon, Bill Bright e Corey Tibon. Bom, acho que é bom nome. Então, aí nós temos pessoas que devemos nos inspirar, né, para esse evangelismo. E eu achei muito interessante, porque aqui trazendo um parênteses para vocês, né, o Bill Bright, né, que ele cita aí, né, como criou uma organização missionária, que as pessoas não sabem que eles são calvinistas, é o fundador da CRU. E aí eu fiquei muito feliz, né, porque ele funda a CRU e ele era da Igreja Presbiteriana de Hollywood, Bill Bright, né. Ele faleceu no início desse século, mas eu fiquei muito feliz de ver ele aqui citado e uma organização tão séria, né, como a CRU, que está em mais de 190 países, que começou com uma evangelização num campus universitário lá em Los Angeles, na Califórnia, e hoje é um ministério aí que tem mais de 40 ministérios subdivididos, que trabalha com universitários, que trabalha com atletas, que trabalha com igrejas, que trabalha no meio digital, que trabalha com profissionais, então eu fiquei muito feliz, gente. Então, né? Aí agora a gente traz um pouco dos aspectos da evangelização calvinista, né? Então, se vocês puderem ver aqui, eu trouxe aqui as imagens, coisas bem superficiais, né? Nas imagens do arminiano, e agora aqui eu trago imagens mais reais, né? Porque eu vejo muito o evangelismo, como eu vejo o evangelismo calvinista, de coisas mais profundas, né? Tem mais profundidade naquilo que a gente trabalha, né? Devido a diversos motivos, né? E aí, a primeira coisa que ele vai citar, que configura o evangelismo calvinista, é um evangelismo que trabalha de dentro para fora, né? Não só na perspectiva de que a gente evangeliza os das nossas igrejas, a gente trata as pessoas das nossas igrejas. Assim, gente, eu não vou generalizar e dizer que todo mundo faz isso, tá? Mas era o que deveria ser feito. Aí vamos para o plano ideal, né? Mas o evangelismo calvinista, ele trata as pessoas das nossas próprias igrejas, mas ele também, quando ele vai tratar da questão do pecado, e ele está evangelizando a pessoa, o de dentro para fora é porque acontece regeneração, acontece uma explanação correta do que é o evangelho, acontece uma transformação de vida, né, para aqueles que são elegidos pelo Senhor. Então, há uma compreensão de um nascer de novo e uma compreensão do que é o pecado, né, a gente expõe isso, né. Outro aspecto também é a questão de uma pregação centrada, né. E aí ele diz, né, que é uma pregação que pergunta, né, o que é que está errado, né? Porque quando ele vai evangelizar, né? E ele explica para a pessoa que está evangelizando, o que é que está errado? Por que Deus voltou suas costas para nós? Porque ele não tem nos abençoado? E é assim que começa, né? A gente pensando
onde está o erro, né? A gente conversando com a pessoa, por que você está afastado de Deus? O que você fez? O que aconteceu? Qual é a causa disso tudo? Então, a gente vai para a raiz do problema, que é o pecado, né? Então, a gente tem uma pregação centrada no evangelho. Ele também é um evangelismo espontâneo. E aí eu gostaria de dizer, aqui, frisar uma coisa, que não há problema em você criar métodos de evangelismo. Não é o problema criar métodos, mas métodos que pegam para a emoção, que tentam manipular as pessoas, não são bíblicos. Você pode usar métodos de planejamento, de como expor de uma forma mais clara. Você pode usar métodos, o problema não está no método, o problema está na motivação, né, que você usa o método. Então, o evangelismo calvinista, ele também é espontâneo, né? A pessoa não decide evangelizar. Eu quero ou não quero evangelizar. Não é assim, né? Você não pode deixar de evangelizar, é diferente, né? Você não escolhe, você não pode deixar de fazer, né? Porque, e aí eu trago um ponto que ele vai tratar, né? Que John Piper fala, que por que a gente evangeliza, né? A gente evangeliza porque a gente tem compaixão do pecador? A gente evangeliza porque a gente quer dizer que evangelizou? A gente evangeliza porque... Não, a gente evangeliza porque as pessoas não estão glorificando a Deus. Isso é central, né? O fim último do homem é glorificar a Deus e alegrando ele para sempre. Então, por que a gente evangeliza? Porque as pessoas não estão glorificando a Deus e Deus merece toda a glória. Então, quando a gente pensa nessa perspectiva, né, faz um... Nossa, cara, por que eu não estou fazendo isso, né? Então, se você vai evangelizar, sei lá, sua mãe que não é cristã, seu irmão que não é cristão, você vai pensar o quê? Lógico, você ama sua mãe e seu irmão e você não quer que eles estejam distantes de Deus, né? Mas a principal motivação da evangelização é porque as pessoas não estão glorificando a Deus e Ele merece a glória. E seria maravilhoso para elas viverem a satisfação de ter um Deus desse, né? Um Deus que é tão maravilhoso, um Deus que cuida tão bem de nós, um Deus, que é Ele. Tipo assim, ele não precisa dos atributos de Deus para a gente dizer que Ele é maravilhoso, né? Ele merece toda a glória. Não precisa citar os atributos de Deus para dizer que Ele é maravilhoso, porque Ele merece toda a glória, independente da gente citar, né? Ou não citar. Né? Então, essa é a motivação, né? Que faz com que a gente evangelize. A gente não pode deixar de proclamar as verdades de Deus, né? Então, é uma motivação também bíblica, né? Não é porque essas coisas todas que eu falei, né? Então, a gente pode ver que é mais orgânico, né? É uma coisa mais viva, não superficial. Então, a pregação é um pouco sobre a pregação evangelística calvinista, né? Então, como o evangelho é anunciado baseado nas doutrinas da graça? O Spurgeon e o autor vão trazer que não porque é proselitismo, nem por nada do tipo, mas o calvinismo é o evangelho. Por quê? Porque o calvinismo trata das questões centrais, é um apelido que a gente dá, né? Ele diz, né? Ele cita isso, é um apelido que a gente dá. Mas o calvinismo é o evangelho, né? Então, Spurgeon cria e ensinava que nada poderia alcançar os corações como as doutrinas da graça. Ele não podia desassociar o evangelismo de calvinismo. Então, não, gente, não existe isso que presbiteriano, no nosso caso, né, calvinista, não evangeliza. Evangeliza sim, se ele for calvinista. Então, ele sabe, né, que nada pode transformar mais o homem do que as antigas doutrinas da graça, que é o evangelho, né? E não dá para pensar algo que transforme o homem como o evangelho transforma, né? Nada pode fazer isso, né? Se não for o evangelho. Então, outro motivo, né? Como o evangelho anunciado através das doutrinas da graça, é que o conselho de Deus é anunciado. Então, a gente transmite para o mundo o que Deus quer dizer, né? Então, a responsabilidade do pecador não é anunciada em detrimento da soberania de Deus.
Ambas verdades são claras e inequivocadamente proclamadas. Então, a gente não isenta o homem, a gente comunica, né, aquilo que Deus tem para a humanidade, aquilo que Deus tem para o homem, o que Deus fez por nós, como é que ele pode fazer a resposta dele a isso, né? Você ouve o evangelho, você tem que responder ao evangelho. E dizer depois para o evangelho é dizer não para o evangelho, ou dizer qualquer outra coisa que não seja assim é dizer não para o evangelho, né? Então, sempre que a gente evangeliza, é bom perguntar à pessoa o que ela entendeu e se ela quer viver isso, né? Então, a gente não isenta a responsabilidade do pecador, né? Outro modo é conduzindo o pecador a Jesus, né? O único intermediário é Cristo. Só quem pode ajudar é o Espírito. Assim, um pecador nesse estado deve ser conduzido a Deus e não à frente. Eu achei espetacular essa afirmação do autor, porque é isso mesmo, né? Se a gente apresenta a pessoa qualquer coisa que não é evangelho, é anátema, né? Se a gente cria um novo evangelho, é anátema, é maldição, né? Então, a gente tem que conduzir as pessoas a Jesus, a saber quem é Jesus, a saber o que ele fez, né? E como ele pode nos salvar, né? Então, não é conduzir as pessoas à frente ou sobre uma oração que se faz, né? Se o coração não tiver realmente arrependido, né? Então, a motivação, né, que ele traz, né, a conclusão, é a gente relembrar, né, o propósito do evangelismo calvinista, né, que não se limita ao pecador, não é sobre o pecador, né, vai mais longe, é o louvor da glória de Deus. É o louvor da glória da sua graça, né, gratuitamente no amado, né. Então, eu gosto muito do livro do Piper, que é, deixa eu ver se eu consigo ver o título, não consigo ver o título aqui, é só um momento. Eu vou fechar. Tem um livro do Piper que eu gosto muito dele, que é, deixa eu minimizar que eu coloquei aqui o comentário. Alegrem-se os povos, que é um livro que é centrado nisso, né? Por que a gente faz missão, né? A gente faz missão para que todos o louvem, para que todos o adorem, para que todos os glorifiquem, né? Por maior que seja a compaixão do calvinista pelo pecador, este não é o centro da sua preocupação e interesse. Não, a glória de Deus, sim, é o objetivo maior, o propósito último, né? Então, não é só o propósito do homem que é glorificar a Deus, né? O propósito do nosso evangelismo, o propósito de tudo que a gente faz é glorificar a Deus. E aí, é assim que o autor termina, né, o livro. E aí, eu trouxe uma frase de Bill Bright, né, que é uma frase que eu gosto muito, que não são só essas coisas, né? A gente faz tudo isso, quando Jesus fala para a gente cumprir a grande comissão, lá em Mateus 28, 18 ao 20, ele diz, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a tudo que eu lhes ordenei, e estou comendo alguma coisa, mas eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então, não é só ir evangelizar, não é só discipular, não é só isso, né? A gente tem uma dependência de Deus. Se tudo isso fosse ordenado, e se Deus não estivesse conosco, se Jesus não tivesse garantido que estava conosco, nada disso valia a pena. Então, eu acho a grande comissão incrível, mas mais incrível é porque Deus da grande comissão é o Deus que está conosco. Então, ele nos conduz no evangelismo, ele nos conduz no discipulado, ele nos conduz no envio, né? Então, uma frase de Bill Bright que eu gosto muito, que traz essa questão da dependência do Espírito Santo, é essa aí. O êxito ao testemunhar consiste simplesmente em tomar a iniciativa de compartilhar a Cristo, no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. Então, a nossa função é compartilhar Cristo, confiando em Deus e no que o Espírito Santo vai fazer naquela pessoa. Se ela é eleita ou não, a gente não tem como saber, mas não é papel nosso julgar isso ou decidir isso, não. Nosso papel é transmitir aquilo que Deus disse para a gente transmitir às pessoas, né? E aí, é só isso? É só evangelizar, Jennifer? Não. Existe o essencial, né?
que eu trago aqui, que para uma pessoa que está conhecendo a Deus e para quem é cristão, existem coisas essenciais. É essencial amar a Deus, né? E as pessoas terem um relacionamento pessoal com Ele. É essencial, a gente não tem falado muito disso, mas é necessário ter um relacionamento pessoal com Deus, né? E amar os outros das diversas maneiras possíveis, seja dando um abraço, seja estendendo a mão, dividindo o que você tem, né? Amar a Deus e ao próximo, né? É essencial. Essencial é o evangelho, né? É expor às pessoas as verdades sobre o que Jesus fez e faz, não é sobre o que a minha igreja faz, não é sobre nada do que nós fazemos, é sobre o que Jesus fez e faz, né? É sobre Jesus, né? Tudo isso, a centralidade. É importante o discipulado, né? A pessoa precisa caminhar com outros, ela precisa caminhar com outras pessoas que a ajudem a parecer com Cristo intencionalmente. Discipulado são pessoas caminhando juntas, uma ajudando a outra a parecer com Cristo, assim como a gente caminha junto com Cristo e a gente passa a parecer com Ele. Então, são pessoas que intencionalmente ajudam uns aos outros a parecerem com Jesus, né? E esse ambiente, né? A gente tem na igreja, a gente tem agências missionárias, a gente tem diversos espaços no trabalho, se você conhece alguém que está evangelizando, indiferente, né? E também um ambiente de comunidade. Por quê? A pessoa precisa caminhar junto ao corpo de Cristo numa igreja local. Então, não é só fazer uma coisa, né? Existem coisas essenciais a serem feitas, né? Amar a Deus, o evangelho está sendo anunciado, o discipulado está sendo vivido, tanto você com Cristo, tanto você com outras pessoas, intencionalmente, e o ambiente de comunidade. Você está ligado ao corpo de Cristo através de uma igreja local e servindo junto com a sua igreja. E aí, para terminar, né, eu trago algumas indicações de livros. E quem me conhece sabe que eu amo esses autores aí, não tem por onde correr. Não é Cristo, primeiro aí citando aí, Tim Keller. A gente fez um curso lá na IPN sobre esse livro do Tim Keller, foi massa, foi muito bom. Eu saí emocionada. E aí, por que que eu dei a indicação desse livro? E é só o capítulo 1 que eu estou indicando. Eu indico o livro todo, se você quer ler, mas sobre esse assunto, eu indico o capítulo 1, porque foi uma das melhores formas que eu vi uma pessoa definir o que é o evangelho. Então, o capítulo 1 desse livro é muito bom, né? Ele vai tratar que o evangelho não corresponde a tudo, como eu falei a vocês, né? E o evangelho tem capítulos, é uma narrativa de Deus, né? E, e ele trata de onde viemos, por que as coisas deram errado, o que restaurará todas as coisas e como posso ser restaurado. Tudo centrado no que Jesus fez, né? O evangelho é centrado no que Jesus fez. Outro livro que eu sempre indico são os conceitos transferíveis para o Brasil, que esse aí é bem pequenininho, é tipo um livreto, assim, de pouquinhas páginas, que meu coração chega a palpita toda vez que eu leio ele, porque é como ajudar a cumprir a grande comissão. Eu sempre sou desafiada quando eu leio esse livreto, e eu indico. E aí uma citação, né, do Bill Bright nesse livreto. O crescimento cristão é rapidamente acelerado quando as pessoas aprendem a compartilhar de Cristo com outros e são incentivados a compartilhar sua fé nele regularmente, como um estilo de vida. Então, é muito bom, gente. Outro livro que é sobre discipulado, né, que é do Mark Dever, eu sempre indico ele, que ele vai citar o que é discipulado. Discipulado é exercer uma boa influência espiritual sobre alguém de modo deliberado, de forma que essa pessoa se torne mais parecida com Cristo. Discipulado é o termo que uso para designar o ato de seguirmos a Cristo. Discipular faz parte disso e significa ajudar mais alguém a seguir Jesus. Então, essas são minhas indicações de livro. Eu vou compartilhar, eu posso compartilhar com o Matheus e ele compartilha o PDF com vocês. E é isso, né? Quem quiser conversar mais, eu estou à disposição sempre, né? Vocês sabem. E quem quiser o celular, pede para o Matheus, eu não vou dar o meu celular aqui, mas tem meu e-mail e meu Instagram, quem quiser falar comigo lá. Estou totalmente disponível, sempre digo isso, né? E é isso, gente. E trago aí meu abraço, né, dos pastores da nossa igreja, para o pastor Dilman. Muito obrigada pela oportunidade, saudade, viu, pastor Dilman? Saudade de uma consciência cristã,
a gente lá aglomerar, dividir uma escola. É isso, gente. Bom, Jennifer, a gente agradece sua disponibilidade, a sua rica experiência e seu rico compartilhamento associado ao conteúdo do livro. Não sei se alguém tem alguma pergunta para a Jennifer relacionado ao que ela mencionou aqui. Diga agora. Esse homem. Eu acho que ninguém tem muita coisa a mencionar. Eu, inclusive, não tenho. Eu li o capítulo e acho que Jennifer varreu tudo bem direitinho. A gente, Pablo disse que ficou claro. A gente fica muito agradecido, né, pela sua participação. E gostaria, então, já que ninguém tem nada a comentar, já que foi muito bom, Jennifer expôs muito bem, que a gente possa orar nesse momento. Eu gostaria de pedir que o diácono Arthur pudesse fazer a oração nesse momento. Arthur? Pode fazer? Não pode? Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos reunidos aqui, aprendendo sobre o Senhor, sobre a Tua vontade revelada para as nossas vidas, ó Pai. Eu quero te pedir de forma especial que o Senhor venha estar nos ajudando, ó Pai, com essa questão do evangelismo. Porque eu acredito que, de fato, os calvinistas, eles têm, Senhor, essa dificuldade com o evangelismo, mas a Tua palavra é muito clara, Pai, com relação a esse assunto. Então, que o Senhor possa estar nos abençoando, Deus, nos capacitando cada dia mais, ó Deus. Porque assim como foi maravilhoso, Senhor, para nós sermos alcançados pela Tua graça, pelo Teu amor, nós devemos, Senhor, para a Tua glória, Senhor, fazer com que o Teu nome seja conhecido, Senhor, por outras pessoas. Nos abençoa, Pai, nessa missão. Nos ajuda, nos capacita cada dia mais, no nome de Jesus. Amém. Amém. De fato, no que Arthur pontou na oração dele, que Jennifer falou, eu tenho visto esse tempo, né, conversando até com o André por muito tempo, que é notório os comentários de que calvinistas não evangelizam, ou que calvinistas têm dificuldades com isso. E eu sempre escutei isso, deixei passar isso, até brinquei com isso, né? Com as piadas que tem, que o presbiteriano fica a vida toda esperando para evangelizar, essas coisas. E o estresse aqui que fica dando retorno, agoniante. E assim, na verdade, aí você se depara com o conteúdo, né, do livro do Paulo Anglada, por exemplo, e você vê a importância e a relevância de grandes calvinistas, né, na história da igreja, que colaboraram com o avanço do evangelho. E para mim, enquanto lia, tipo, foi muito significante, né, e uma quebra mesmo até de um estigma que eu mesmo tinha em relação a isso, né? E por que a igreja presbiteriana parece ser tão parada quanto o evangelismo, só que, na verdade, a concepção que eu tinha é a concepção arminiana, por exemplo, que o Paulo Anglada apresenta, né? Embora me diga, por exemplo, calvinista, mas a concepção arminiana desse evangelismo moderno que ele pontua está enraizado de alguma forma na igreja, né? Pastor Ivan, tem alguma coisa, algum comentário a ser feito? O microfone do senhor está desativado. Oi, tá ouvindo? Agora eu estou. Certo. Então, não tenho. Só parabenizo a Jennifer, né, pelo trabalho muito bem feito, que Deus seja louvado. E é isso, né? Vamos realmente glorificar e exaltar o nome do Senhor. E o discipulado, na verdade, são pessoas andando juntas. Eu acho que essa é uma expressão muito boa. Pessoas andando juntas. Nós precisamos
andar junto com as pessoas da nossa cidade, do nosso bairro, né, do nosso dia a dia. Então, é isso mesmo, é por aí, parabéns, né, ao PA das Quintas está de parabéns, e eu não tenho estado muito presente, mas eu quero estar agora mais presente, para a glória do Senhor. Obrigado, Mateus, abraço a todos. Nada, pastor. Então é isso, gente. Boa noite para vocês. Que Deus possa muito abençoar a noite de vocês. E tchau. Vou aqui encerrar a gravação, só um momento. Já eu